Muito bem, hora de oração, tudo bem com você? Como tem passado? Como está se sentindo? Mande os seus pedidos de oração, queremos apresentar você, a tua casa, todas as tuas causas diante do Senhor, em nome de Jesus. E agora, nós chegamos em Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 11, e vamos falar sobre o sangue do Cristo, o sangue de Jesus, é isso mesmo. O poder da cruz e o poder do sangue de Jesus. O poder da cruz é o poder da redenção. É o poder da redenção. A redenção é a grandeza de Deus que tira as nossas vidas da maldição. É maldito aquele que morre a morte de cruz. E Jesus morreu a morte de cruz, para que esse peso da morte ele seja retirado de nós no sentido da morte do pecado. Então, a cruz é a redenção. Mas o sangue de Jesus, ele traz o perdão, ou seja, remissão. Redenção e remissão. Redenção e remissão. A cruz e o sangue. Essa é a grandeza de Deus e da sua obra sobre as nossas vidas. O sangue da aliança foi derramado por Moisés para o povo de Israel, haja visto desde do tabernáculo onde os sacrifícios eram feitos, ou no Egito ainda o sangue foi passado no umbral das portas, não é? E esse sacrifício ele tinha que ser repetido, depois no tabernáculo, depois no templo, assim por diante. Alguns ilustram inclusive essa questão do sangue derramado desde o Éden, quando Adão e Eva, enganados pela serpente, pecaram, eles viram que estavam nus e o Senhor fez para eles roupas, vestes de peles. Então um animal foi sacrificado, um sangue foi derramado para que eles usassem então aquelas peles, assim por diante. Mas a grandeza da revelação de Hebreus no capítulo 9, a partir do versículo 11. Veja. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, falando que o Senhor Jesus, não no tabernáculo feito por Moisés, por mãos de homens, mas falando da glória, do trono da graça, na presença do nosso Deus, veio Cristo como sumo sacerdote, amém? Não por meio, versículo 12, veja, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. Guarde e jamais se esqueça. Não por intermédio do sangue de bodes e de novilhos, mas pelo próprio sangue do Cristo, do Filho de Deus. Ele entrou no Santo dos Santos. Aqui a alusão daquele sumo sacerdote que uma vez ao ano, ele não sem sacrifício por ele, pelos pecados dele e do povo, ele tomando aquele sangue aspergido, ele entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, entre os querubins o Senhor falava com ele. Aqui a alusão é exatamente do sumo sacerdote Jesus Cristo, pelo derramamento do seu próprio sangue, não do sangue de animais, mas do seu próprio sangue. Ele entrou uma vez por todas para obter eterna redenção. Então essa é a grandeza do Senhor Jesus. Não o sacrifício de Israel, mas o sacrifício do Filho de Deus, feito por mim e por você, de maneira derradeira, de uma única vez. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, ou seja, os sacrifícios apresentados no tabernáculo, que já temos falado esses dias, eles serviam de intervenção diante de Deus em detrimento dos pecados daquela pessoa, que o sacerdote apresentava aquele sacrifício ou aquelas cinzas daquele animal, qual fosse, santificavam aquele que era contaminado, versículo 14, muito mais,
o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Se aquele sacrifício servia diante de Deus por aquele que estava contaminado, muito mais, escute, qual seja a sua crise, qual seja o seu pecado, qual seja a acusação que o diabo levantou, qual tenha sido a falha que você cometeu, por mais grave, hedionda, absurda que ela tenha sido, influenciável ou por desfeita mesmo do próprio Deus que tenha sido, ou por maior que seja a agressão, a traição, o desprezo, o desrespeito que você possa ter sofrido, muito mais, eu derramo essa palavra sobre a tua vida. Hebreus 9:14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purifica, ele purifica a nossa consciência. Então, se aquele sacrifício de animais servia para o contaminado, muito mais, para mim e para você, serve o sangue de Jesus Cristo, que purifica a nossa consciência de obras mortas, para que possamos servir ao Deus vivo. Ele purifica a tua consciência das obras mortas, para te colocar em liberdade, para que você possa servir realmente ao Deus vivo e não ser roubado. Então, versículo 15, Jesus se torna mediador de nova aliança, de superior aliança, como falamos já no capítulo de número 8, nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Então, nós recebemos pelo sacrifício do Senhor, amém, a promessa da herança que é eterna, por aquilo que nós temos realmente sido chamados na presença do Senhor, em nome de Jesus. O versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, para que nós recebêssemos a promessa, o Senhor Jesus tinha que morrer, para que em havendo a morte daquele que fez o testamento, a alusão aqui de contratos e testamentos de morte em tudo, nós recebamos realmente essa dádiva grandiosa. Eu quero falar sobre o sangue, e aqui o sangue não de bodes e de novilhos, não da aliança da carne, das seitas, do que quer que seja, mas da grandeza do sangue do Filho de Deus, que vem e chega até nós pela pregação da palavra para ser colocada no nosso coração, no nosso entendimento. E quando nós tomamos posse disso e nos doamos a essa grandeza, ele realmente manifesta a sua obra. E ainda assim, viria dizer o apóstolo João, para nós nos lembrarmos, aqui 1 João no capítulo 1, veja, 1 João capítulo 1 e versículo de número 7, se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é que purifica do pecado. O Salmo 103 diz: como está distante o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de mim as minhas iniquidades, por intermédio do sangue de Jesus. Ele não olha para nós como perfeitos, ele olha para nós por intermédio do Filho de Deus. E nós não poderíamos nos achegar ao Deus Todo-Poderoso, porque a sua santidade, o seu amor de santidade, ele nos destruiria. Mas por intermédio do sangue do seu Filho, a propiciação pelos nossos pecados, ele que pagou o alto preço, então nós podemos ser levados à presença do Senhor. E quando o Senhor perdoa o teu pecado, você pode respirar fundo, você se sente livre, você não vai ter mais acusações, assolações, demônios tentando te destruir, tentando te roubar por completo. E a obra de Deus vai se cumprir. E se o pecado, se acusações, se condenações, se palavras temerárias enviadas dos homens e da carne vieram contra você e te desacreditaram desse mundo, ou mesmo dessa vida, ao ponto de talvez você desistir dela, em nome de Jesus, o Senhor te chama à realidade dessa palavra.
o sangue de Jesus, seu Filho, te purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado, 1 João 1,8, nós estamos mentindo e estamos nos enganando. A verdade do Senhor não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, qual o caminho? O caminho é confessar o pecado, é confessar a fraqueza, é confessar a limitação. Confessar o pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para purificar de toda injustiça. Amém? Ele purifica de injustiça quando ele perdoa os pecados. Então, em nome de Jesus, pecado é prostituição, pecado é mentira, pecado são os pensamentos malditos e malignos da carne e da inclinação do próprio homem. Pecado é aquilo que está oculto e enterrado, como Moisés, que matou um homem com as próprias mãos e o enterrou na areia, só que depois aquilo foi descoberto. Então, é tempo de santificação para que o nome do Senhor realmente possa ser glorificado de maneira grandiosa na presença do Senhor em nome de Jesus. Eu acho incrível esse texto, não é por intermédio do sangue de bodes e de novilhas, mas por intermédio do sangue do Filho de Deus. Uma experiência rápida, eu quando cheguei na igreja e comecei a me libertar e me desvencilhar de várias amarras. Deixei de frequentar lugares, deixei de conviver com pessoas, mudei a minha vida completamente, muitas dificuldades eu passei. Muitas, na minha consciência, na minha alma, um choro que era um choro, um desespero que era um desespero calado, que ninguém sabia, ninguém conhecia. E um dia eu cheguei na igreja, bem no início, e eu cheguei disposto a decidido a abandonar tudo e voltar para aqueles convívios, para aqueles relacionamentos, para aquela religião, para a família, para aquelas pessoas todas que eu convivia no trabalho, em casa e amigos e tudo. Voltei decidido, cheguei decidido realmente. Mas ali em meio à oração, em meio à mensagem, um irmãozinho diácono tomou acho que para abrir o culto, se não para fazer a primeira oração, se não me engano. E ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aquilo bateu em mim, veio direto na minha mente, na minha consciência, no meu coração, no meu espírito. E quando eu fechei os meus olhos, eu tive uma visão grandiosa, uma mão tremenda, de muita ternura, que eu não seria capaz de te explicar. Mas eu vi aquela mão que ela entrava dentro do meu peito e segurava o meu coração, que estava sangrando, tinha sangue, e segurava o meu coração que estava caindo, estava para explodir. Aquela mão segurava e suportava o meu coração. Foi uma visão incrível. E aquilo se tornou uma força tão tremenda dentro de mim, nos meus sentimentos, nas minhas mágoas, nas pressões todas que estavam envolvendo a minha vida naquele momento, para me fazer abandonar Cristo, abandonar a igreja, abandonar o chamado que já havia sido revelado para mim, muito embora que ninguém nunca tinha falado sobre isso, ou eu nunca tinha falado com ninguém. Eu me lembro daquele dia, a mão perdoadora, a mão do sangue de Jesus, ela suportou meu coração, para que o pecado, a acusação, a fraqueza realmente, daquilo que era a minha própria doença da carne do homem, para que todas as injustiças também sofridas nas mãos de demônios e dos enganos que eu me sujeitei a todos eles, tudo fosse perdoado, tudo fosse limpo, liberado. E eu me lembro disso como se fosse hoje. Aquela mão tremenda segurou e suportou o meu coração em suas mãos, para que ele não caísse nem para um lado nem para o outro, para ele não explodisse, para que eu não morresse realmente na fé. Porque naquele dia, a decisão que eu estava, se eu voltasse atrás, eu não voltaria mais. Se não, para algum tipo de religiosidade ou algum tipo de disfarce espiritual, mas tenho certeza, nunca mais, para a grandeza da revelação do Senhor e tudo aquilo que Ele foi mostrando no decorrer daquele ano e do decorrer depois do nosso ministério,
até o dia de hoje. Então, a marca do sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Cruz, redenção. Amém? Redenção da maldição. E o sangue, remissão, perdão. Perdão dos nossos pecados. E uma vez mais, eu agradeço a Deus por aquele dia que Ele suportou o meu coração, pela sua graça, pela sua misericórdia. E aquele dia Ele me mostrou a cruz. E aquele dia Ele me mostrou que Jesus não estava mais na cruz, que Ele havia pago o preço, que o seu sangue foi derramado, lavou aquela cruz, e que naquela cruz que Ele me mostrou, eu também estava sendo lavado pelo seu sangue. Não para sair mais destruído, derrotado, queimado, como estava em muitos âmbitos de perseguições naqueles dias, pelo desespero da minha alma. E muito daquilo culpa minha, e muito daquilo injustiça sofrida. Mas sabe, queridos, Ele me mostrou que quando eu passei pela cruz, eu saí branco, com vestes brancas e leve, para fazer realmente a obra dele, e as demais coisas começaram a ser reveladas. E um caminho tremendo de Deus está sendo aperfeiçoado em nós até hoje, e creio que vai continuar. Vamos orar? Pai de amor, como eu te agradeço. E talvez nem tenho palavras para te agradecer a grandeza daquele dia. E o quanto ele é singular e faz a diferença na minha vida até hoje. Assim também eu quero repartir esta experiência, interceder pelos teus servos, alvejados por setas e dardos inflamados, onde estão culpas, onde estão pecados, onde estão, Senhor, mentiras, roubos e prostituições, onde estão, Senhor, idolatrias, onde estão loucuras e desesperos, onde estão, Senhor, aparências, falsidades e imagem da carne. Meu Deus, age, interfere, quebra todo jugo, Senhor, limpa e livra essa alma desse peso que tem carregado, Senhor, como homem na carne, mas se torna impossível viver a tua obra e o que o Senhor tem. Tira todo esse peso, todo este jugo, todo esse mal, seja quebrada esta pedreira, essa barreira de mentira, de ódio, de reservas humanas e de pecados. E ao teu nome seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. As áreas da vida dos teus servos estão retidas por pecados. As áreas da vida dos teus servos, das tuas servas, estão retidas por mentiras, por calúnias, por injustiças, por deformações, por passado, Senhor, por infâmias, por difamações. Espírito Santo, Tu és poderoso agora para sondar corações, almas e mentes, e pôr em liberdade o cativo e o oprimido, pelo poder do Teu sangue, Pai, para que uma nova vida comece. Suporta esses corações na sua mão de poder e de misericórdia. Assim eu creio, e assim eu declaro: esse milagre está acontecendo agora, para que você volte, retorne, comece a respirar fundo e alcance a graça, o favor, a grandeza do Senhor, e o nome dele será glorificado. Ele perdoou Paulo, perseguidor dos apóstolos. Ele perdoou Pedro, que o negou 3 vezes. Ele levantou caídos, perdidos, e aqueles que até mesmo estavam mortos à beira do abismo. Ele é o Senhor. Receba esta oração. Está trazendo agora, em nome de Jesus, luz nas trevas sobre a tua vida. Eu te abençoo. E sugiro que você vá aí no nosso canal e procure uma série chamada Cura Interior. Cura Interior. E acompanhe aquelas mensagens. Faça os exercícios que estão ali. Ore. O Senhor vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém? E os temas que vão seguir aqui são muito importantes. E o próximo dia eu quero falar sobre a morte. Hebreus, ainda no final do capítulo 9, diz que ao homem é dado morrer uma única vez. E nós temos muitas dúvidas com relação a isso. E de maneira simples eu quero explicar isso e queremos orar em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.